O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de 20 minutos na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira em Nova York. Em linhas gerais, ele defendeu que o Brasil de hoje é muito melhor do que o Brasil da época do tempo do Lula, em que o Lula governou o país. Vamos ouvir. Em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Brasil é parte da solução e referência para o mundo. 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Bom, senhores, vamos lá. Primeiro tema tratado nesse discurso, que eu gostaria de trazer aqui para os senhores, é meio ambiente. Felipe, nós realmente conseguimos preservar a mata nativa? Estamos com essa equiparação que o presidente fez de 1500 para hoje? Ou você acha que, na verdade, no governo Bolsonaro houve um desaparelhamento do sistema e prejudicou a fiscalização de grilagem de terra, queimadas, exploração do solo e das riquezas da Amazônia? Bom, primeiramente, foi mais um momento da vergonha do capítulo do Bolsonaro da nossa história no Brasil. Né? Depois do Bolsonaro fazer comício no momento de luto do povo da Inglaterra, né, desrespeitando nós brasileiros e o povo inglês, ele resolve fazer proselitismo político na Assembleia Geral da ONU. William, o número diz que não. O número diz que Bolsonaro foi um dos presidentes que mais desrespeitou o meio ambiente. Não é? Ele, nessa Assembleia Geral da ONU, ele mostrou um país fictício, um país que não existe. Né? Um monte de fake news em relação à economia, um monte de fake news em relação ao meio ambiente e um monte de fake news em relação ao Brasil. Infelizmente, o Bolsonaro, claramente nervoso com as últimas pesquisas, resolve aproveitar esses momentos como chefe de Estado para tentar subir nas pesquisas e ganhar as eleições, mas isso está muito longe de acontecer. O que você está me dizendo, então, é que o Bolsonaro fez daquele momento um palanque eleitoral e não falou como presidente da República? Essa é a sua conclusão? Com certeza absoluta. Marco Antônio. Desrespeitando nós brasileiros, mais uma vez. Você se sente desrespeitado, Marco Antônio? Eu acho muito engraçado. O desespero da esquerda aqui no Brasil virou isso. O Felipe tem uma tarefa que é realmente inglória. Eu realmente aqui me solidarizo com ele, porque o que você pode fazer, né? Ele foi um discurso ponderado, foi um discurso que apresentou, sim, dados estatísticos com relação à economia, com relação ao que o Brasil conseguiu enfrentar e fazer durante o período da pandemia, dos lockdowns aí que foram realizados. E, sim, estamos falando de meio ambiente, Marcos, eu sei, mas eu estou falando exatamente sobre isso. Existe uma agenda ambiental, existe a fiscalização, existem os parâmetros. A única coisa que o Felipe fez aqui foi levantar de maneira completamente aberta, né? Ele fez promoveu um monte de fake news com relação à pauta ambiental. Não, se você pegar os dados, o número do desmatamento era muito maior antes do Bolsonaro. Você tem esses dados. Aí você vai para focos de incêndio. Existe uma redução drástica com relação a focos de incêndio. Outra coisa, o que a esquerda faz o tempo todo? Mistura desmatamento legal com desmatamento ilegal. Eles colocam tudo no mesmo balaio para promover a agenda alarmista deles. Por quê? Porque eles querem promover essa aparência de que o Bolsonaro simplesmente não liga para a Amazônia porque ele não está nem aí para o meio ambiente. E daí isso remete, e é importante falar, àquela demonização. A agenda ambiental é como se fosse um fascismo ambiental da esquerda. Eles adoram fazer essa promoção alarmista de que a qualquer momento o que está acontecendo no mundo vai ser irremediável, vai ser impossível de reverter. A gente vê esse discurso acontecendo desde a década de 70. Tem uma série de programas de televisão, entrevistas, falando exatamente isso. Daqui a 20 anos tudo é irreversível. E eles vão sempre empurrando isso daí para frente. Que é ridículo.
E quando você vê agora, por exemplo, o Felipe tentando falar que está tudo caótico, tudo que o Bolsonaro falou é fake news, ele não refutou um dado que o Bolsonaro trouxe. Ele falou de maneira totalmente aberta, subjetiva, eu posso refutar cada um deles. eu trouxe aqui já dados que remetem inclusive a governos anteriores em que o desmatamento foi muito maior. E outra coisa, é importante falar que vocês, quando fazem isso, vocês só trabalham esse discurso globalista da ONU sem olhar colocar algumas para a questões agenda ambiental. Tempo para você, Felipe. Vamos lá. As questões são importantíssimas, né? É mentira que o Bolsonaro não aumentou o desmatamento. Dados são dados, né? Se você pegar a série histórica, a gente percebe que o maior desmatamento que teve no Brasil foi com a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, né, no governo Lula. Mas ela entrega, no final do governo Lula, o menor desmatamento possível. E esse desmatamento vem subindo de forma exponencial, e ele se exponencializa ainda mais no governo Bolsonaro, que é um governo que não tem política ambiental de qualidade, que não liga para a Amazonas. E isso é muito claro no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, não é? Que é impressionante, né? Uma oportunidade que o Brasil tinha de dialogar com o mundo. E a agenda ambiental está no primeiro item da preocupação do mundo. Eles não tem nada para falar de meio ambiente. Ele só falou para o público interno dele. Impressionante. Não falou sobre aquecimento global, não falou sobre crédito de carbono, não falou sobre questão da energia, que é uma questão ambiental também, não só econômica, não falou sobre a questão da guerra da Rússia, que também acaba entrando na agenda ambiental também, de certa forma. Ou seja, o Bolsonaro não tem qualificação possível para fazer um discurso de chefe de Estado. Não é? É impressionante. E sabe o que é pior, Marco? Eu estava vendo os comentaristas que você gosta, que você segue. Quais? Todos eles defenderam esse discurso do Bolsonaro. Não entendem o mínimo, né, que a separação do chefe de Estado com o chefe de governo. Desculpa, o Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, ele estava lá representando o Brasil. Não estava lá como candidato a nada. Não estava lá como chefe do Poder Executivo. Ele estava, assim, como representante de todos os brasileiros. Posso falar? Isso daí é interessante. A maneira como você está trabalhando a temática é estranha, porque não chega a lugar algum. O fato de você virar e falar que ele está agindo mais como um chefe de governo do que como um chefe de Estado, não tem absolutamente nada a ver com pauta globalista. Se você gosta, se você tem algum tipo de carinho especial pelo discurso 2030 da ONU, na verdade é um problema seu que você tem que lidar na frente do espelho, porque é o discurso mais falacioso que existe, hipócrita. A Europa está sofrendo na pele a hipocrisia desse discurso patético. Foi bom você falar na Europa, só um segundinho. Eles abriram mão de energia limpa, de energia nuclear limpa, e agora estão passando frio, sofrendo muito com essa guerra na Ucrânia por conta do gás russo. Os Estados Unidos, com essa visão globalista tua, abriu mão da independência energética por conta do governo Biden. Então é só para colocar os pingos nos is aqui, porque é muito moralismo barato e bem fraco, tá? Até do ponto de vista científico, ficar defendendo a Agenda 2030 sem pé nem cabeça. O Felipe falou que... E a preservação continua, tá? Só para avisar. Na verdade, o Felipe desqualificou cresceu cada vez mais. A fala do Bolsonaro. Bolsonaro fala sobre economia, diz que o país apresenta o melhor desempenho econômico no pós-pandemia. Vamos ouvir o presidente falando. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Concorda com o presidente, Felipe? De forma alguma, o Brasil... Você está me dizendo, então, que o presidente falou uma maior mentira em rede internacional? A economia vai mal. Vai se andar pelo Brasil e você vê que a economia vai mal. Com certeza vai mal. Engraçado, é a absoluta mentira do governo Bolsonaro, não é? Ele gosta de falar de indicadores, de índices, para mostrar que a economia melhorou, mas quando você pega qualquer indicador, você vê uma piora na economia. Por exemplo, o índice de emprego. Você vê que o desemprego vem caindo, né? Mas junto com a queda do desemprego, a queda da remuneração do trabalhador também vem diminuindo. Ou seja,
o governo Bolsonaro tem criado empregos de baixa eficácia, empregos ruins, empregos precarizados. E esses empregos precarizados não têm o condão de sustentar o crescimento de longo prazo. Quando ele pega, por exemplo, o PIB de forma isolada, o Brasil vai crescer 3% esse ano, né? É bom deixar claro que a Argentina, que é um modelo de desdém de todo mundo, da direita, né, cresceu 10% ano passado. PIB não significa absolutamente nada quando você analisa de forma isolada, né? E o PIB do Brasil cresceu, apenas retomou o índice de 2019. Ou seja, ele não cresceu nada. A gente apenas voltou porque a gente era em 2019. Marco. Os BRICS, por exemplo, desculpa, Marco, os BRICS, por exemplo, cresceram muito mais do que o Brasil, tirando a Rússia, né? Porque cresceu 10% em 2019. Marco, o Felipe tira o efeito pandemia desse discurso de forma proposital? Então, tem uma questão aqui que eu acho que não é por conta de caráter, eu conheço o Felipe, eu acho que é mais por uma espécie de cegueira ideológica aqui. Ignorar fatos, né, entre 2020 e 2021, uma campanha ostensiva de prefeitos, governadores, Supremo, Tribunal Federal, ignorar esse conjunto de fatores, mais guerra na Ucrânia, mais problema na cadeia de suprimentos internacional, ignorar todos esses fatores e achar que o Brasil seria uma ilha, né, dentro de um contexto onde os Estados Unidos estão em recessão técnica, a Europa está com uma inflação bizarra, gigantesca, Espanha, Inglaterra, França, só você olhar. E o Brasil não tem essa inflação galopante, o Brasil não tem o aumento do desemprego. Então, para a esquerda sempre vai ser assim. Eles vão olhar um dado bom e falar, poderia ser melhor, portanto está ruim. Eles não conseguem reconhecer, e até eu entendo de novo o esforço do Felipe, a gente está falando de uma corrida eleitoral, ele quer ver os representantes que ele almeja que estejam no poder, ele quer ver lá. Então, agora é um momento crucial que a esquerda nunca vai abrir mão do discurso enviesado. A cegueira ideológica se intensifica e eu até entendo que é uma questão de sobrevivência. Eles nunca vão abrir mão e falar assim, os dados são bons, porque dado é irrefutável. O dado está lá. A deflação está aí, está na cara, recorde histórico. Desemprego também, a gente está conseguindo bater recordes de diminuição do desemprego do ponto de vista do nosso país e considerando todos os elementos que aconteceram recentemente, é histórico o que está acontecendo. E mais, a perspectiva é positiva, porque os mercados estão se abrindo, porque a gente está falando de marco do saneamento, de lei de liberdade econômica, de reformas silenciosas promovidas pelo Paulo Guedes, também com relação à segurança do trabalho. Isso promove, sim, uma injeção de bilhões de reais na nossa economia. Então, é impossível eles reconhecerem isso, porque senão eles vão ter que abrir mão da disputa. Se o seu silêncio, então, eu acho que você, pelo jeito, concorda com o Marco, apesar de balançar a cabeça. Eu não concordo com nada que ele falou, é impressionante. Então, por favor, quando você perceber que ele está falando alguma coisa que não é verdade, você pode interpor ele, tá? Eu não isolei o fator pandemia. A pandemia correu no mundo todo. O Brasil está pior do que os BRICS, tirando a Rússia. Está pior do que a Índia, está pior do que a China. A Índia, por exemplo, recuperou a economia de 2019. O Brasil não, o Brasil só retomou 2019. Ou seja, é engraçado como a direita, como que apoia Bolsonaro, gosta de falar fake news, que a economia vai bem. A economia não vai bem, não. No Brasil, hoje em dia, mais pessoas passam fome. A fome é uma realidade no Brasil hoje em dia. Não é? É impressionante. E um dado importante também, né, uma coisa que eu gosto de comparar, é o nosso empobrecimento estrutural. Né? Se pegar, por exemplo, desde 88, né, a porcentagem nossa per capita em relação aos Estados Unidos era de 30%, 22%. Hoje em dia está em 15%, 14%. Ou seja, a gente está empobrecendo em relação ao mundo. O governo Bolsonaro pouco fez, a gente está ficando mais pobre, a gente está ficando um país mais pobre. Né? Acho engraçado que o Marco se abraça esse número de bolsonarista, e é um número que é baseado em fake news, não é verdade, não é real. Basta, não precisa nem andar na periferia das grandes cidades. Basta estar na Paulista, você vê que a miséria aumentou, que o Brasil está mais pobre. Não é? Então, aí, nós estamos muito mal, Marco. Nós estamos muito mal. Nós temos que estar bem que nós estamos muito mal. Os arautos do caos e do desastre sempre têm medo, né? Aqui, e a audiência sabe disso. Poliana. Os arautos do desastre são os maiores mentirosos que existem na face da Terra. A pandemia do Covid foi o maior exemplo que a gente teve disso. Os porta-vozes da ciência, sem exceção, que eram os arautos do desastre sanitário no mundo,
foram os maiores mentirosos, safados que a gente viu na tela da televisão. Então, sempre que eu escuto um discurso completamente alarmista, pisa no freio e fala, opa, a gente checa, nem que seja para a gente ficar a madrugada inteira, dado por dado, porque o que eu falei aqui é factível. Você jogou números completamente aleatórios. Você falou pobreza na Paulista. Você não falou nada de factível aqui. Eu falei tudo assim. Anda na Paulista, nem precisa ir para a periferia. E se você puxa os dados macroeconômicos oficiais que a gente tem, o que a gente tem de informação, desculpa, mas aí você está indo em descompasso à realidade. Fala uma informação boa no Brasil. Fala uma informação. Tem várias, eu acabei de citar quatro. Eu falei deflação, eu falei aumento do emprego aqui no Brasil, como nunca antes. Aumento do emprego junto com uma queda da renda dos trabalhadores. A gente pode emprego chegar... precário. Mas ao mesmo tempo tem um mercado de trabalho se formando muito forte, que não é o de carteira assinada, que é o mercado de trabalho, que envolve tecnologia, que envolve um setor que está em franco desenvolvimento. E mais, a gente está falando de ampla desoneração fiscal no Brasil, que promove, sim, mais acesso a bens de consumo às pessoas. Quer dizer, está sendo pintado um quadro aqui que tem claro intuito eleitoral. Ele pintou